Boa tarde a todos que estão presentes aqui no auditório da Metropolitana de Campinas. Um abraço também a você que nos acompanha a partir de agora pela Rádio Brasil, ao vivo, a rádio da nossa gente, emissora da Arquidiocese de Campinas. Nós estamos reunidos aqui para a coletiva de imprensa de lançamento da campanha da Fraternidade de 2020, que tem como tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e como lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Esse lema inspirado na parábola do bom samaritano. Compõe a mesa para os trabalhos desta tarde o arcebispo metropolitano de Campinas, Dom João Inácio Miller, Padre José Eduardo Meschiati, vigário-geral da Arquidiocese, Padre Edemilson Euclides Lovato, coordenador arquidiocesano de pastoral, e também a senhora Vera Úrsula Casarim, que é coordenadora da equipe arquidiocesana da campanha da Fraternidade. Nós agradecemos a presença dos nossos companheiros da imprensa, a equipe de assessoria do Hospital PUC Campinas, aqui representada pela Creslaine, também o Grupo RAC, Correio Popular, na pessoa do Gilson, a equipe de reportagem da Rádio Brasil, aqui representada pela Érica Araújo e pela Camila Godoy. Lembrando que nós estamos também ao vivo pelo Facebook da Rádio Brasil, transmitindo em áudio esta coletiva, além de estarmos também ao vivo no AM 1270 e no site da Rádio Brasil. Passamos a palavra nesse momento, então, para as suas primeiras considerações ao nosso arcebispo, Dom João Inácio Miller. Paz e bênção, saúdo vocês que estão aqui na pessoa do Felipe, saúdo em particular também o senhor José Eduardo Meschiati, vigário-geral, o Padre Edemilson, coordenador de toda a pastoral e todas as pastorais da nossa arquidiocese, a Vera, coordenadora, e deixo um abraço, assim, virtual à distância, a todos que nos acompanham, porque agora com o coronavírus a gente tem que abraçar a distância, mas não com menos calor, sempre com igual calor evangélico, tentando de fato chegar no coração da outra pessoa. Nós que estamos aqui na mesa, então nós nos dividimos um pouco na apresentação das temáticas deste dia, que é o conteúdo da campanha da Fraternidade. Então eu vou basicamente falar de dois tópicos de maneira assim clara e também bastante sucinta. E depois o Monsenhor e o Padre Edemilson e a coordenadora vão tomar a palavra para aprofundar um pouquinho e expor um pouco a temática própria da campanha da Fraternidade. Primeiro eu vou ler um texto que traz vários elementos, que seria como que um ver, um situarmos-nos dentro do contexto da nossa época, de modo muito particular, diante também daquilo que nós já nos acostumamos e escutamos, que é a economia do Papa Francisco. Como nós sabemos, no dia 26 a 28 de março, em Assis, cidade italiana de São Francisco, essa cidade então receberá mais de 2.000 ou de 2.000 economistas e empreendedores de 115 países, todos eles com menos de 35 anos, para participar do encontro A Economia de Francisco. É um desses sonhos do nosso Papa, ele é um sonhador, um jovem. Evento, então, convocado pelo próprio Papa Francisco. E o nosso país, Brasil, se fará representar ao redor de 100 participantes. A agenda prevê debates sobre trabalho e cuidado, gestão e dom, finança e humanidade, agricultura e justiça, energia e pobreza, lucro e vocação, políticas para a felicidade, desigualdade social, negócios e paz, economia e mulher, empresas em transição, vida e estilos de vida e economia solidária. Não há razão para haver tanta miséria como nós sabemos que há em nosso mundo. Precisamos construir novos caminhos
declarou o Papa Francisco ao convocar este evento. Ele propõe uma economia que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a depreda, e afirma a necessidade de corrigir os modelos de crescimento incapazes de garantir o respeito ao meio ambiente, o acolhimento da vida, o cuidado da família, a equidade social, a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras e os direitos das futuras gerações. Para assessorar o encontro, o Papa convidou, aqui é tudo nome que eu não sei pronunciar direito, mas vamos em frente. Ele convidou Jeffrey David Sachs, dos Estados Unidos, Joseph Stiglitz, também dos Estados Unidos, Amartya Sen, um senhor da Índia, Vandana Shiva, uma senhora da Índia, Muhammad Yunus, Bangladesh, e a senhora Kate Raworth, da Inglaterra. Os temas de desigualdade social e da devastação ambiental preocupam e ocuparão o centro das atenções. Segundo o economista Ladislau Dobor, aqui de São Paulo, no atual estágio do capitalismo, não há nenhuma razão para haver miséria no planeta. Olha só que afirmação corajosa. Ele diz que não há nenhuma razão para haver miséria no planeta. Diz ele, se dividirmos os 85 trilhões de dólares que temos no PIB mundial pela população, isto equivale a 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Isso é amplamente suficiente para todos viverem de maneira digna e confortável. Hoje, segundo a FAO, 851 milhões de pessoas passam fome, quase 1 bilhão. A população mundial hoje é de 7,6 bilhões de pessoas. E o planeta produz alimentos suficientes para 11 bilhões de bocas. Portanto, não há falta de recursos, há falta de justiça. Como não há falta de dinheiro, mas sim de partilha. Os paraísos fiscais, verdadeiras cavernas de Alibabás, guardam 20 trilhões de dólares, 200 vezes mais do que os 100 bilhões que a Conferência de Paris estabeleceu para tentar deter o desastre ambiental. O neoliberalismo, o capitalismo, adquiriu nova face. Deslocou-se da produção para a especulação. As fabulosas fortunas estocadas nos bancos favorecem prioritariamente os especuladores e não os produtores. Em suas obras, Thomas Piketty, um francês, demonstra que produzir gera empregos e resulta no crescimento de bens e serviços na ordem de 2% a 2,5% ao ano. Porém, quem aplica no mercado financeiro obtém um rendimento de até 9% ao ano. O agravante é que o capital improdutivo quase não paga imposto, isto nós sabemos também aqui no Brasil. E a desigualdade de renda tende a crescer, pois hoje 1% da população mundial, 1% da população mundial detém em mãos mais riqueza que os 99% restantes. A soma das riquezas de apenas 26 famílias supera a soma da riqueza de 3,8 bilhões de pessoas, metade da população mundial. E no Brasil, apenas 6 famílias acumulam mais riqueza do que 105 milhões de brasileiros, quase metade de nossa população, que se encontram na base da pirâmide social. Segundo a revista Forbes, 206 bilionários, 206, nada de 1000, 206 bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas em 230 bilhões de reais em 2019. Sempre quando tem crise, o dinheiro é chupado, atraído para a mão de poucos. Enquanto a economia ficou praticamente estagnada. Enquanto isto, aos mais pobres cabem os 30 bilhões do programa Bolsa Família.
Portanto, como assinala Dobor, não é o Bolsa Família e a aposentadoria dos velhinhos que prejudicam a economia, e sim a acumulação de riquezas em mãos de grandes grupos privados que não produzem, são meros especuladores financeiros. Essas famílias tinham uma fortuna, escuta só, essas famílias tinham uma fortuna em 2012 de 346 bilhões. Em 2019, depois de 7 anos, subiu para 1 trilhão e 206 bilhões de reais. Como em nosso país, lucros e dividendos são isentos de tributação. Estes bilionários não pagam imposto, ou ínfima parte. O objetivo do Papa Francisco é que vigore no mundo uma economia socialmente justa, economicamente viável, ambientalmente sustentável e eticamente responsável. O Papa vê a miséria, sente a ferida purulenta e propõe cuidado, colocando o outro, o pobre, no centro, como o fez o samaritano no texto do Evangelho de Lucas. Então, irmãos e irmãs que nos acompanham e que vão ter acesso a essa palavra, essas palavras aqui é sempre bom a gente cavucar um pouquinho, quem tem o celular ou o computador diante. Isso aqui nós encontramos em muitíssimos lugares, esses números. Então eu sempre aconselho nós criarmos uma consciência um pouco mais crítica, não achar que tem gente pobre simplesmente porque não trabalha, não, é todo um sistema, é toda uma estrutura. O segundo ponto que eu ainda queria rapidamente comunicar a vocês, então eu estou nomeando a Comissão Fundo Arquidiocesano de Solidariedade, através do decreto que eu tenho aqui, que também vai ser colocado no site da nossa arquidiocese, e depois, com mais vagar, o Felipe e os demais repórteres, os senhores também podem ter acesso, podem ainda com mais vagar ler para que as pessoas possam acompanhar. Mas o resumo é o seguinte: a campanha da fraternidade, nós sempre fazemos a grande coleta a nível de Brasil, no dia do Domingo de Ramos, e o dinheiro arrecadado, todo ele, não parte, todo ele deve ser enviado para as cúrias das arquidioceses. Deste valor, este montante, 60% ficam na diocese ou na arquidiocese e 40% são enviados para o nacional. E então vários grupos, paróquias, organizações sociais, trabalhos sociais, associações, fundações que trabalham com as pessoas pobres ou em necessidade, eles podem com projetos buscar parte desse dinheiro. Então aqui na nossa arquidiocese nós ainda não tínhamos isso bem organizado, então eu estou organizando, significa que a partir de hoje, então eu estou nomeando esta comissão. Até a Páscoa deste ano, quem quiser talvez ter acesso a alguma coisa desse dinheiro, desta partilha, deve entregar aqui na Cúria o seu projeto. A comissão vai olhar todos esses projetos durante o tempo pascal, que termina com Pentecostes. Então, durante o tempo pascal, a comissão vai olhar projeto por projeto. E a comissão vai aprovar, referendar ou não, que todo mundo vai ser avisado. Um projeto vai receber, sei lá, 7 mil reais, isso vai ser também colocado no site da nossa arquidiocese. Então eles vão receber esse dinheiro, e assim que eles terminarem, assim que tiverem executado o projeto, eles devem prestar conta junto ao econômico, ao economato da nossa arquidiocese aqui. Quem levar mais tempo para executar o projeto, ele deve prestar contas até o último dia do ano litúrgico, lá em novembro. E esta comissão, então, ela é nomeada da seguinte maneira: o vigário-geral, daqui do meu lado, ele é o coordenador arquidiocesano, ele é o coordenador o presidente desta comissão. Depois o padre Edmilson, que é o coordenador arquidiocesano de pastoral, ele também integra essa comissão. Depois o assessor arquidiocesano da campanha da fraternidade, a coordenadora arquidiocesana da campanha da fraternidade da arquidiocese, que está aqui à nossa direita, a Vera, e o ecônomo da arquidiocese, que é o padre Piazza. Então, como eu já falei, o monsenhor, o vigário-geral, o monsenhor José Eduardo Meschiati, ele tem essa tarefa de presidir os trabalhos dessa comissão.
quaisquer dúvidas que possam surgir, a própria comissão tem o dever e a força, então, de dirimir as dúvidas. Então, eu também convido todos que nos acompanham, de nós já colocarmos um dia de lado, dia após dia, para nós exatamente fazermos a nossa partilha do Domingo de Ramos. Algumas pessoas talvez com envelope, outras sem envelope, mas todos nós somos chamados a fazer a nossa partilha. E eu já estou passando a palavra para o Monsenhor. O bispo deve, é óbvio, dizer isso, ele deve dar esse testemunho, é o primeiro que precisa dar exemplo de partilha. Eu tenho o costume de, todos os anos, pelo menos 10% daquilo que eu recebo, eu sempre dou, né? E ultimamente sempre passa disso. Então, se alguém faz questão de saber, venha conversar em particular, mas eu dou esse testemunho não para me vangloriar, mas para dizer que nós precisamos dar o exemplo. Eu daqui também deixo o desafio nesse sentido aos padres, todos, né, que estão do meu lado no presbitério, e quem pode, ajuda os outros, faz uma doação, faz um bem muito grande, faz um bem para a gente, traz paz para o nosso coração, faz acordar dentro de nós o espírito de solidariedade. Nós podemos ajudar mais. O Senhor, então, eu passo a palavra para o Senhor. Saúdo Dom João, Padre Edmilson e a Vera e a mesa, saúdo os jornalistas presentes. Sempre no início da campanha da fraternidade se faz necessário lembrar as origens. Então nós sabemos que no Brasil a campanha da fraternidade ela surge em 1964, lá no Nordeste com Dom Eugênio Salles, mas tivemos iniciativas aí, Dom Agnello Rossi, Barra do Piraí, foram várias, depois Dom Aloysio Lorscheider. Então, experiências que foram se disseminando por todo o Brasil, tendo em vista construirmos um gesto concreto da Quaresma. Então, a campanha da fraternidade, ela vem no Brasil como um gesto concreto da Quaresma. Não vem para substituir a Quaresma, para tirar o valor espiritual da Quaresma, mas ela entra em plena sintonia do espírito quaresmal, da oração, da penitência e a esmola, que aqui toma um sentido de solidariedade, né? É uma atualização daquela expressão da esmola, que não é só aquilo que está sobrando, mas então na espiritualidade da partilha, de dar uma parte daquilo que eu tenho. Então a campanha surge nesse contexto. Claro que naqueles anos 60 ela foi primeiro voltada para os temas ligados à vida interna da igreja, então você também, a igreja, participar da comunidade, fazer comunhão e repartir, mas nos primeiros anos temas ligados à vida interna da igreja. Claro que ali onde ela surgiu já com um olhar social, com uma aplicação social muito clara. Depois dos anos, conforme o Brasil foi também mudando, né, a vida política, social do Brasil foi mudando, nós temos ali nos anos 70, nós temos um período de ditadura militar, nós temos um período de muitas questões sociais, sobretudo a questão trabalhista. Então a gente vai observando que dos anos 78 para frente, 79, então começam a aparecer temas assim ligados muito fortes à vida social e à vida política. Então eu me lembro que era jovenzinho, na minha casa tinha o calendário da fraternidade e todo ano meu pai trazia aquele calendário e a gente acompanhava. E teve o ano daquela campanha que tratou do trabalho, da questão do trabalho. Então, justiça, trabalho, justiça para todos, acho que esse era o tema, né? E aquilo me chamou a atenção porque percebi, mudou o tom da conversa, né? Então, aquilo que era sempre voltado para dentro da igreja, agora tinha ali trabalhadores, estampas de trabalhadores, lutando por direitos. Então, a partir daí dos anos 70, 79, veio a questão da ecologia, já pela primeira vez, né? A igreja, depois o Papa vai dizer agora, e o Brasil vem se debatendo com a questão da ecologia, mas em 79 a campanha da fraternidade já alertava a questão da ecologia,
E assim vem, então, a questão do migrante, a questão da terra, a questão do índio. Foram, ano a ano, a igreja foi perpassando pelos temas assim, mais candentes da vida social brasileira, dos problemas mesmo que afligiam a vida da nossa sociedade. Então, a campanha foi, assim, firmando o pé, né, numa proposta social, mas sempre partindo da espiritualidade. A motivação de olhar para a questão social e para a questão política, nossa de igreja e da campanha da fraternidade, partimos da espiritualidade. O que nos move é a espiritualidade do Evangelho, diferente do trabalho de uma ONG, por exemplo. Então, a ONG, ela também vai fazer o bem, ela também vai buscar a justiça, mas a motivação é social, apenas caritativa. A nossa motivação, além de caritativa, social, é uma motivação evangélica. Então, quando a igreja se coloca nesses temas, ela se coloca a partir então, desse olhar do Evangelho. As campanhas da fraternidade sempre seguiram a metodologia ver, julgar, agir, que é a metodologia do Evangelho. Se nós olhamos para as ações de Jesus Cristo, toda vez parece que ele já trabalhava no método ver, julgar, agir. Jesus chegou, viu a multidão, refletiu com seus discípulos e pediu ação. Todos os gestos de Jesus, então sempre, e a campanha desse ano vem trazer isso assim, explicitamente, né? Viu, sentiu compaixão e cuidou dele, né? Olhar para a realidade, refletir a partir dessa realidade e depois agir, cuidar, que é nosso papel como igreja. Então, claro que a campanha passou por temas os mais variados possíveis, temas que coincidiram com as dificuldades que, enquanto nação, nós lidávamos, questão da água, questão da terra, questão da poluição, questão do meio ambiente, questões do trabalho, questão da política. Por tudo isso, ao longo desses anos, a campanha da fraternidade passou, fez com que as comunidades de fé reunidas refletissem e assumissem gestos concretos de partilha, de solidariedade, de reflexão a partir dessa motivação que nos vem da campanha da fraternidade. Chama atenção também no agir desse ano da campanha. Busca-se, a partir de 2013, então nós temos a ascensão do Papa Francisco à frente da Igreja Universal. Então, o Papa tem dado uma tônica diferente, ou tem aprofundado o olhar social que os outros papas já tiveram, né? Se a gente olha os escritos de São João Paulo II, já de Paulo VI, São João Paulo II, o próprio Bento XVI, então a igreja vai avançando, né, na reflexão social, e o Papa Francisco parece que propõe um olhar para uma igreja que, de certa forma, ela tem que se fazer mais pobre, ou pelo menos que nós possamos fazer a teologia desse lugar, né, do lugar que está o sofrido, que está o pobre, que está o marginalizado. Então, nesses últimos 6, 7 anos do magistério do Papa Francisco, a campanha teve ainda mais um upgrade, podemos dizer, né? A campanha ainda evoluiu em qualidade e agora, no agir deste ano, também é proposto aqui um esquema que é proposto pelo Papa Francisco já na Evangelii Gaudium. Então ele diz, né, são 5 verbos: primeirear, envolver, acompanhar, frutificar e festejar. Então, a campanha, ela, nos seus gestos concretos, também daremos essa ênfase. Então, primeirear, o Papa está dizendo, nós precisamos chegar antes, olhar as necessidades das pessoas antes de que elas apresentem sintomas de sofrimento. Então, a igreja tem que ter essa astúcia, tem que ter essa sensibilidade, esse cuidado de chegar antes e olhar e constatar as situações de dificuldade e sofrimento que vive o nosso povo. Depois disso, envolver-se, envolver e envolver-se. É uma igreja que se envolve na vida do povo, nas suas dificuldades, e ao mesmo tempo faz com que as pessoas se envolvam na proposta do Evangelho. Depois de envolvidos, né, na causa e no Evangelho, então a igreja é chamada a acompanhar as ações, acompanhar a reflexão,
Depois desse acompanhamento, que já é proposta de ação, que já é incentivo de atitudes novas, então somos chamados a frutificar, ou seja, olhar os frutos, ajudar esse povo a dar frutos, buscar as possibilidades de frutos onde menos se imaginava e depois festejar. Então, como último ponto, então vem aquilo que é importante na vida. A igreja sempre festejou, nós temos as festas litúrgicas, então festejar com o povo, festejar a vida, festejar os frutos e as conquistas. Então, acho que esse olhar que eu gostaria de destacar sobre a campanha da fraternidade, o padre Edmilson e a Vera vão apontar outras coisas. É importante destacar a questão da coleta. As nossas comunidades, penso que 99% das paróquias, quase todas, receberam os envelopes com antecedência. No dia de hoje, na quarta-feira de cinzas, todas as comunidades foram orientadas a entregar os envelopes e explicar ao povo: aqui nós não vamos fazer uma coleta de uma esmola ou dar um dinheirinho, mas aqui a gente coloca o fruto da penitência da quaresma. Então é muito comum a gente ouvir nesse tempo, né? Um come chocolate, outro deixa de comer carne, outro deixa de tomar uma bebida. Então, aquele chocolate que eu não como precisa ir para o envelope, né? Para que outros tenham chocolate, para que outros tenham acesso. É o sentido da partilha, não só o sentido de tirar alguma coisa, né? Tiro um alimento, tiro uma bebida, mas e passo a quaresma dessa forma. Então, as comunidades estão recebendo hoje os envelopes, estão sendo orientadas que ao longo destas 5 semanas da quaresma nós possamos fazer uma coleta nacional, uma coleta aqui na Arquidiocese, mas com fruto da penitência, do esforço, a partilha que cada um colocou, como já dizia Dom João Inácio. E depois o fundo de solidariedade, também nós vamos agora com o decreto hoje, então esse fundo começa a pensar as bases, pensar as regras, as normas, para que possamos acolher iniciativas de nossa sociedade e também de nossas paróquias e de nossos movimentos que têm ações, já têm obras, já têm movimentos assistenciais que muitas vezes carecem de recursos, então o fundo vem suprir, porque é para isso que é essa coleta que nós destinamos da campanha da fraternidade. Então, uma boa tarde a todos, né? Uma saudação ao nosso arcebispo, Padre Eduardo, a equipe da coordenadora da campanha da fraternidade, jornalista e a quem nos acompanha também. Eu gostaria de realçar alguns aspectos mais teológicos, porque quando a gente fala da campanha da fraternidade, ela está ligada a uma motivação de fé. Aquilo que diz respeito da nossa convicção mais profunda naquilo que nós cremos. E toda a ação decorre de uma adesão primeira que foi feita e por causa dessa adesão é que nós realizamos. Este ano, a centralidade da temática está no valor da vida. De fato, a vida, ela não tem preço. E, ironicamente, a motivação da colocação está exatamente numa questão que alguém, um mestre da lei, pergunta para Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Ele tem interesse de ter vida também, mas ele quer vida eterna. E o que ele deve fazer? E então Jesus começa um diálogo com ele, mas ele tenta se esquivar, porque ele pensa que a vida, de certo modo, ele está correto, porque é um dom dado por Deus, mas ele pensa que é uma conquista dele. O que ele vai fazer? Antes de ser feita, a vida é dada, é um dom. E à medida que eu reconheço que ela é um dom, gera um compromisso. E aí então nós temos o tema da campanha da fraternidade: vida, dom e compromisso.
Se eu perder de vista o caráter da graça, do dom, da oferta da vida, eu poderei reduzi-la simplesmente a um ato de realização pessoal. Então nós buscamos o sentido da vida neste Deus que a oferta gratuitamente. Mas tentando ainda se esquivar, ele pergunta como que ele vai fazer isso, né? Jesus conta então aquela famosa história de uma pessoa que cai à beira da estrada, passam pessoas que não se aproximam, por alguma razão eles temem de estar próximo, de cuidar. Então aqui é o olhar da indiferença. Mas ele diz, Jesus, a este homem: um samaritano estava passando, chegou perto dele, viu, moveu-se de compaixão, aproximou-se e tratou das suas feridas. Aqui está o lema da campanha da fraternidade: viu, sentiu compaixão e cuidou. Diria que poderia até ter aqui um outro verbo, aproximar-se. Mas eu queria falar dessas três pequenas ações que para Jesus está aqui a centralidade de herdar a vida, na medida que eu me comprometo com ela. Ver. Com que olhos nós vemos esta vida? Com quais olhos a gente consegue enxergar aquele ou a própria criação como um dom profundo e gracioso de Deus? Aqui está o primeiro gesto. Conhecemos um famoso ditado: o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu diria que para Jesus é muito pelo contrário. O que o coração sente, os olhos são capazes de enxergar. Porque para Jesus, o amor, ele não é provocado. O amor, ele não tem uma motivação. O amor é fundado. Existe o amor. E o amor, por existir, ele realiza todas aquelas ações de promoção da vida. Então, é um olhar virtuoso, um olhar cheio de ternura e de misericórdia, um olhar interessado. E aqui nós temos algo muito assim que desperta a nossa atenção. Diante dessa globalização de um olhar de indiferença, nós temos aqui uma outra possibilidade, um olhar interessado. Mas isso vai depender em boa parte de um coração carregado de amor. Por isso é interessante, se esse amor que não estiver no fundamento, ele não vai conseguir enxergar. A gente poderá até ver, mas a gente não vai enxergar. Nós temos aqui na cidade de Campinas, até nas periferias, na paróquia do trabalho, a gente já vê moradores de rua assim embaixo de marquises. É um olhar que precisa de cuidado, um olhar que precisa de fato de atenção. Mas não basta olhar, é preciso, como diz Jesus, sentir compaixão. E aqui, a gente pegar a Escritura e olhar com bastante cuidado, compaixão ele não é um sentimento, compaixão não é um substantivo. Na originalidade da palavra, compaixão é um verbo. Então, se a gente pudesse até dizer assim, no sentido mais profundo, até teologicamente, ou misericordiar-se, no sentido de que quando os olhos veem, algo provoca uma ação. Então aqui muitas vezes, até no senso comum, nós vemos que as pessoas falam muito de sentir compaixão naquela perspectiva de sentir dó, de sentir pena. É mais do que isso, não é simplesmente pena por uma situação que, por mais que de fato ela exija assim, um sentimento de
dó, de pena, mas é mais do que isso, é algo que leva a pessoa a restaurar a vida. E um termo muito interessante que aparece no texto base, não é um olhar retributivo, que a pessoa precisa de algo, mas é algo restaurativo. E aqui entra o sentido mais profundo de justiça, uma justiça que restaura e não uma justiça que retribui. Aí vai exigir também, como eu falei no início, uma visão diferenciada. O coração que tem o amor como fundante, a justiça é restaurativa e não retributiva. Faltou aqui também, no meu modo de ver, interessante, porque esse mestre da lei havia perguntado para Jesus, tentando esquivar-se, quem é o meu próximo? Interessante também que essa expressão aproximar-se no Evangelho está sempre ligado ao mandamento do amor ao próximo. Quem se aproxima é porque ama e porque consegue ver o próximo que necessita de ajuda. Então, ver, compassionar-se, aproximar-se e cuidar são verbos que exigem uma ação imediata de ternura, de cuidado, de carinho. Então, nessa perspectiva que nós temos aqui no texto base da campanha da fraternidade desse ano, nós somos chamados a promover ações muito concretas para que a campanha da fraternidade não fique simplesmente numa proposta teórica, mas que ela consiga descer, sobretudo naqueles ambientes em que a vida é mais ameaçada. E aqui no texto da Campanha da Fraternidade nós temos um leque imenso de situações de vulnerabilidade que poderíamos até citar aqui, mas que todas elas remetem a esse cuidado. Diz o texto, numa das suas passagens, que o coração do cuidador é repleto de ternura. Uma igreja em saída que caminha entre as periferias existenciais, não se incomodando em sujar os pés com as poeiras do mundo, sabe que em hipótese alguma pode perder a ternura. E conclui dizendo, em um mundo que abandona e despreza, o profetismo cristão também se faz presente pelo cuidado. Interpela-se a indiferença, quando, servindo à ternura, nos tornamos cuidadosos. Então, com essas motivações, muito rapidamente, é uma felicidade muito grande ter tomado esse texto da história, da parábola, talvez até de uma descrição exemplar de um ato que todos nós somos chamados a fazer, do bom samaritano. Eu termino dizendo uma expressão que está bem no início também do texto base, que nos ajuda, né, a compreender a profundidade. Ele diz assim que o rompimento da indiferença torna o samaritano mais humano. A gente humaniza as pessoas quando cuida da vida e nós nos humanizamos quando somos cuidadores da vida. É uma via de mão dupla, né? Cuidar e sermos cuidadosos, humanizar e nos humanizar. À medida que realizamos tudo isso, nós nos aproximamos de Deus e da vida eterna, um bem tão desejado para todos nós, né? Peçamos então a Deus que nesse período quaresmal sejamos esses zeladores, cuidadores da vida humana, mas também da vida da criação toda que nos foi ofertada graciosamente pelo bom Deus. Boa tarde, então, a todas, a todos. Boa tarde, Dom João, Padre Edmilson, Padre Eduardo. A campanha da fraternidade vem
E para mim, assim, ficou fácil e ficou difícil, depois de toda a fala de vocês, né? Porque ela é muito forte, ela é muito bonita. Tomara que consiga colocar, assim, um pouco do que a mulher tem, né? O coração, para a gente poder enxergar melhor a campanha da fraternidade. A gente está sendo convocado pela campanha da fraternidade num enfoque assim de trocar o olhar. Vamos sair do olhar da indiferença para o olhar da compaixão. Como será que a gente faz isso, né? Olhar no olho de quem a gente se relaciona, seja em todos os âmbitos, no âmbito da nossa família. Quantas vezes na nossa família nós não temos um relacionamento olho no olho, na família maior, né? Quantos casais às vezes se separando e de repente nós da família maior não sabemos, somos os últimos a saber, os primos, até os irmãos, né? E de repente nós não temos como ajudar, como estar junto, porque a gente perdeu um pouco esse se relacionar. Eu gosto de pensar assim, o sofrimento ficou banalizado. Já perceberam como o sofrimento, parece que no dia a dia, a morte já não chama mais a nossa atenção, ficou banalizado o sofrimento, que a gente possa sair assim que a nossa concepção de felicidade seja muito mais do que o individualismo, do que o consumismo, e parta para isso que todos eles colocaram aqui. Eu fiquei muito preocupada quando o Correio Popular colocou que em Campinas nós estamos tendo aumento de pessoas em situação de rua, né? Pouco eu achei até, porque no dia a dia parece que é maior, né? Foi o que vocês colocaram mais ou menos 800, né? Veja bem, 800 pessoas na rua, nós temos 100 paróquias em Campinas, e se a gente realmente estivesse centrado em querer reabilitar a vida, isso nós faríamos assim, num piscar de olho, não é? E de repente a gente passa ao lado, como na história do samaritano, atravessa a calçada, né? A gente passou a ter medo da pessoa que está na rua. Nós tivemos a oportunidade de fazer no Dia do Pobre um relacionamento muito interessante com eles. Nós fomos para a rua e fizemos um contato, tomamos um lanche juntos. O convite de tomar um lanche juntos já assusta um pouco, né? Quem faz o convite e quem foi convidado. Nós sentamos nos colchões, nas calçadas em que eles estavam e pudemos olhar olho no olho. Essa experiência é muito forte. Às vezes, com muito menos do que a gente pensa, essas pessoas poderiam sair da rua, né? E de repente a gente passa ao lado. Nós temos, eu gosto quando a Márcia, da campanha da fraternidade, a Márcia Molina, ela fez assim, dentro da síntese que ela fez da campanha da fraternidade, do texto base, ela coloca que tudo que acontece vem da pobreza, né? As pessoas em situação de pobreza, os moradores de rua, os drogados, tudo parece que é consequência disso que a nossa sociedade está tão difícil, né? Depois a gente pode ver também que alguns, principalmente os jovens, estão sendo muito desafiados, né? Como ser jovem hoje? Como é que o jovem pode responder a esses estímulos de consumismo
a esses estímulos, eles têm que dar conta de tudo isso. E de repente fica muito forte. E começam a questionar até a própria existência. Então, isso também nós estamos focando nessa nossa reflexão quaresmal. O Papa hoje, eu li hoje a colocação dele a respeito da campanha da fraternidade, e ele coloca que nós ouvimos os sofrimentos que vêm de toda parte, tem gemidos da nossa irmã terra, que se unem aos gemidos dos abandonados no mundo, com um lamento que reclama de nós um outro rumo. E o rumo pode ser pessoal, pode ser comunitário e pode ser na sociedade. Que rumo nós estamos dando para a vida? Que rumos nós queremos dar para a vida? Porque nós somos chamados a ser igreja samaritana. Eu gosto de pensar que essa campanha é assim: ou a gente vive, ou a gente vive. Né? Porque senão a existência vai ter um fim, se nós não respondermos aos desafios da vida. Imitar o bom samaritano nessas 3 atitudes, gente: ver, sentir compaixão e cuidar. E aí vem essa figurinha que está no cartaz, né? Essa santa que é dos nossos dias, que é do nosso chão, e que conseguiu superar muitos desses desafios, conseguiu ser nosso modelo. Irmã Dulce dos pobres, hoje santa dos pobres, né? Se nós conseguirmos nos espelhar um pouquinho no que ela fez, nós estaremos realizando, sim, esse apelo à vida, né? E nós temos esses 40 dias para a gente pensar o que é que a gente pode, como é que a gente pode direcionar ou redirecionar a nossa vida. Nós estamos, eu dizia até para o Padre Edmilson hoje, agora, nós estamos caminhando, construindo o 9º plano de pastoral, que nos faz pensar em sermos igreja da palavra, do pão, da partilha, da caridade e da missão. Para sermos igreja da palavra e sermos a sustentação da igreja, nós vamos ter que ter esse ouvido, né? De saber ouvir, saber escutar a palavra e saber escutar o outro. Da partilha, do pão, a igreja do pão e a campanha da fraternidade vem nos mostrar como é que nós podemos partilhar. O que é partilhar? Abrir o nosso coração. A caridade, nós temos igreja de caridade com mãos abençoadas, né? Que possam concretizar essa partilha. E da missão, nós temos que ter, então, ser igreja em saída, ir em busca de quem está precisando de nós. E aqui fica, então, o meu apelo, talvez, de coração, de mulher, né, que está aqui, para que a gente abra os nossos corações, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa partilhar e ir nos ambientes em que nós estamos sendo necessários. Nós temos a felicidade de ter na PUC o observatório, né? E que bom se a gente puder de vez em quando consultar o que é Campinas, por que necessidades Campinas está passando. Nós temos, no próprio observatório, nos coloca assim, o trabalho está sendo em Campinas, está sendo trocado, os mais velhos estão sendo deixados de lado
e os mais novos estão sendo recontratados com salário menor e com menos condições de benefícios. Então, faça esse exercício, procure saber como nós estamos como Campinas. Os nossos moradores que aumentaram, como vamos nos posicionar? Outras sugestões aí, que as nossas... Como é bom a gente ver, por exemplo, a Catedral começou um projeto novo a partir da nossa visão de pobre, né? Levanta-te, o projeto Levanta-te está com profissionais escutando os nossos irmãos que precisam lá na Catedral todo sábado, né? Paróquias de Campinas que têm banheiro e café da manhã para poder acolher esses nossos irmãos de rua. Paróquia tentando ter o banho solidário, né? Um trailer que vai em busca de pessoas que estão precisando de um banho para poder ser mais felizes. Então, a campanha da fraternidade está aí, a Quaresma está aí, para que a gente possa colocar a mão na massa e os pés em marcha.